Vou mostrar para vocês como é que a suspensão A consegue memorizar posições, né? Consegue fazer o carro voltar para aquela posição que estava. Primeiro, para isso acontecer, você precisa ter os sensores de altura. Agora, existe um outro sistema que faz memória, que para mim é uma... Eu até vou ter... Para não falar um palavrão, para não falar um nome feio, eu vou dizer que é uma coisa inútil. Porque o que é que ele faz, o que não tem sensor de altura? Ele sobe o carro todo, e aí ele sobe, enche todo, e aí ele segura por um determinado tempo o botão de descer. Então imagine que eu memorizei durante um tempo lá de meio segundo. Aí ele sobe todo o carro e ele aciona os 4 solenoides de descer durante meio segundo. E você pode inclusive personalizar isso. O solenoide, por exemplo, você é um cara pesado, sei lá, tem 100 quilos. Então o lado na hora que você como motorista senta, aquele teu lado fica um pouco mais baixo. Então naquele lado teu, ele seca menos. Então o lado dianteiro esquerdo, em vez de segurar lá, descer durante meio segundo, ele desce o lado dianteiro esquerdo durante um pouquinho menos do que meio segundo. Sei lá, um quarto de segundo, ou um terço de segundo. Só que aí se você coloca uma pessoa do outro lado, acabou isso. Memorização já era, já não funciona mais. Então a memorização que realmente funciona é baseada no sensor de altura. Então como é que ele funciona? Você prende, o sensor ele é preso no paralama do carro, na parte interna, na parte que é fixa. E ele tem um outro braço, na verdade uma haste, que essa haste é parafusada aqui. E essa parte aqui, essa ponta dela aqui, ela vai ficar presa na bandeja ou no eixo do carro. Então, à medida que o carro movimenta para cima e para baixo, o que é que ela vai fazer? Ó? O carro subiu e desceu, ela vai ficar fazendo esse movimento aqui. E esse movimento vai causar uma variação de tensão nesse sensor. Então, o sensor, ele é uma espécie de potenciômetro. Então, ele tem 3 vias. E essas 3 vias, uma é negativa e uma é positiva, que é o que faz a alimentação do sensor. E assim como o potenciômetro, ele tem uma terceira via de sinal. E essa via de sinal ela vai fazer uma variação relativa à variação do terra, à medida que o eixo do sensor gira para um lado ou para outro. Então como seria na prática? Primeiro, como eu falei, são 3 vias. Eu estou alimentando aqui, isso aqui vem de uma fonte de 5 volts, que eu estou fazendo uma bancada. Mas na prática, esse conectorzinho aqui, que vai no conector da central da Castor, esse aqui é um exemplo do sensor da Castor, mas o mesmo vale aí para os sensores da Tebão e da Airlift. Então esse conectorzinho aqui, ele vai para a central, e a central se encarrega de alimentar o sensor e fazer a leitura do sinal, né? Fazer a leitura da via de sinal. Então como é que acontece na prática? Primeiro eu já coloquei aqui no terra e vou mostrar aqui como é se eu colocar o cabo aqui, ó, o meu multímetro na via positiva. Então veja, eu estou tendo mais ou menos a tensão que a fonte está mandando, 4.8, 4 um pouquinho, na fonte de 5. Só que o que ele vai usar não é isso, porque se colocasse para monitorar isso aqui vai ser sempre 5 volts, porque aqui é a alimentação do sensor. O que vai variar de fato é o sinal que está na via, ou melhor, o que está na via de sinal, a tensão que está na via de sinal. Então eu vou colocar o multímetro aqui, vamos ver se segura. Pronto, segurou um pouco. Então veja que aqui eu já não tenho 5 volts. Eu tenho já 2 e um pouquinho, 2.40. Então é assim que ele funciona. Então veja, à medida que eu vou variando aqui, ó, eu vou tendo uma variação de tensão. Tá vendo? Então isso aqui seria a posição de um carro todo baixo. Aqui seria a posição do carro que subiu. Então baseado nessa variação, ele consegue memorizar. Então vamos fazer um exemplo. Primeira coisa, vamos se basear no que o fabricante, no caso a Castor, recomenda. Ele recomenda que quando você posiciona o sensor no carro, ele recomenda que a variação que você vai ter do carro todo baixo e todo alto, ela fique aqui nessa bolinha aqui, ó, bolinha com bolinha. Ou seja, isso aqui seria o carro todo alto. E quando o carro estiver todo baixo, também esteja aqui bolinha com bolinha. Eu acho que isso aqui dá uns 150 graus mais ou menos, né? Porque aqui daria 180 e aqui vai dar talvez menos de 150, mas com certeza é menos de 180. Então a recomendação dele é que a variação máxima seja essa, seja bolinha com bolinha.
Então digamos que eu memorizei o carro numa certa altura, digamos que eu coloquei nessa altitude, nessa altura aqui, ó. Meu carro aqui é a altura que eu alinhei. Essa roda, né? Então vamos seguir o mesmo raciocínio para todas as outras 3 rodas. Então veja que o valor de tensão está 2,18. Então está memorizado aqui. E aí eu parei o carro, estacionei ele e desci todo. Quando eu descer todo, ele vai para essa posição aqui, ó. Então ele foi aí de 2,18 para 1,95. Então no momento que eu volto lá, pego o meu controle remoto e mando ele voltar para a posição memorizada, digamos que foi a posição 2. O que é que ele vai fazer? Ele vai armar os solenoides. E aí à medida que ele vai armando os solenoides, o carro vai subindo, ó, e essa tensão vai variando. E aí ele vai variar até encontrar o valor memorizado, que no caso foi 2,19. Vamos ver se eu consigo achar aqui. O solenoide, a central é mais eficiente do que eu. Pronto, consegui chegar aqui. Ele tem uma tolerânciazinha, então nem sempre vai ser 2,19. Mas vou tentar mexer mais um pouco aqui. Pronto, ó, 2,19. Então ele vai ficar mexendo os solenoides, seja de subir ou seja de descer, até ele encontrar esse valor de tensão. Então é assim que funciona. Então subi o carro, apertei tudo, ele vai fazer isso aqui e aí já vai mudar para outro valor de tensão. Eu posso inclusive memorizar também a posição mais alta, 2,75. Então agora memorizei também, apertei para a posição 2, ele vai armar os solenoides, mexer o solenoide equivalente, né, adequado, seja de descer ou de subir, até ele encontrar o valor certo de tensão, que no meu caso aqui eu tinha memorizado a 2,19. E às vezes ele passa direto um pouquinho, aí ele volta, bota de encher. Então, basicamente, é assim que funciona o sensor.